Olá pessoal, estou ao vivo. Eu estou aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, me preparando para ir para o Rio de Janeiro. Agora mesmo vou estar no Rio de Janeiro. Vou estar lá com o pastor Bruno Bittencourt. Estaremos eu e o irmão Gilberto e o Abidiel Arsênio. O pessoal tem me cobrado muito que eu entre ao vivo para tirar algumas dúvidas. É um cafezinho aqui, porque está frio em São Paulo. Para tirar algumas dúvidas dos irmãos com relação a todas as coisas que nós ensinamos, a tudo que nós temos falado. As pessoas ficaram com muitas dúvidas com relação àquela doutrina do casamento de Mateus 19:9. Outros ficaram com muitas dúvidas a respeito da ceia. Outros com muitas dúvidas a respeito da queda de Lúcifer. Então, vou aproveitar esse pouco tempo aqui no aeroporto que eu tenho, não é muito tempo, mas eu quero aproveitá-lo com vocês e quero responder algumas perguntas. Então, se você tem alguma pergunta aí, alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse agora, eu tenho aqui algumas dúvidas que eu acredito estão anotadas aqui, quer ver? Do pessoal, vamos ver se eu consigo responder algumas das que estão aqui. Algumas perguntas, né? Alguém perguntou aqui: mestre, se o pecado está no corpo pelo fato de estar dentro de Adão, como entender o caso das crianças? Eu acho que a pessoa deve estar falando do pecado original, né? Então, como entender as crianças? Bom, as crianças já nascem condenadas. Quando nós pecamos, né, como humanidade, nós estávamos todos no corpo do primeiro Adão. Aí 1 Coríntios capítulo 15 vai falar de um primeiro Adão e de um último Adão. O primeiro Adão foi a alma vivente, Adão, o homem é Adão. E o último Adão, o espírito vivificante, que é Cristo. Então nós temos o pecado original, o pecado que nos condenou a todos, foi quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós estávamos todos nele quando ele pecou, por isso já nascemos condenados. Todo mundo que nasce já nasce condenado. Amém? Por isso que nós precisamos ser resgatados por Cristo. Então, uma criança nasceu condenada, precisa de Jesus. Quando você cresce, você precisa confessar Jesus, precisa ser batizado, passar por todo o processo das doutrinas da igreja. Mas quando ela morre criança? Bom, quando ela morre criança, tem duas linhas de pensamento clássicas. Há uma linha de pensamento que diz que a criança que morre criança e é filho de ímpios está condenada ao inferno. E se é filho de crente, já está salva porque nasceram santas. Essas são as duas linhas. Eu acredito, particularmente, que sendo filho de crente ou não, e se morrer criança, apesar dela ser culpada, não se pode imputar a ela o castigo como quem podia decidir pelos seus erros. Então você não vai imputar uma criança, porque quando uma criança mente, ela mente, entende? Mas você não vai tratar a mentira de uma criança de 2 anos, 3 anos, da mesma maneira que você trataria a mentira que um adulto te conta. Ou seja, se nós somos justos para isso, como que Deus vai ser injusto nisso? Então eu acredito que a criança que nasce e morre, criança, apesar de ela nascer condenada pelo pecado de Adão, Deus não pode imputar a ela uma pena como ele pode imputar àquele que conscientemente disse não ao favor de Deus, à graça de Cristo. Entende? Eu entendo que a graça de Cristo alcança, como os loucos, também as crianças que não puderam decidir por si mesmas. Tá bom? Então esse é um ponto. Vamos ver outra pergunta aqui. O pessoal fez algumas perguntas. Vamos lá.
Eu não consegui entender, a pessoa está dizendo que não conseguiu entender sobre a saga de Lúcifer. Como as pedras jacinto, ágata e ametista simbolizam mansidão, simplicidade e humildade. O nome de quem fez a pergunta é Roberto Zambelli. Roberto Zambelli dos Santos. Então, vamos lá. Como lá em Ezequiel 28:3 diz que toda pedra preciosa era a cobertura do anjo, ou seja, o anjo tinha uma cobertura. Qual era a cobertura de Deus? A cobertura era dada por toda a pedra preciosa. Quantas são toda a pedra preciosa? Lá em Apocalipse, no capítulo 21, verso 19, diz que toda pedra preciosa são 12 pedras. Ou seja, toda a cobertura de Deus se baseia nesse número 12, tá? Então, os muros da cidade estão edificados sobre 12 pedras preciosas. E o peitoral do sacerdote, lá em Êxodo, no capítulo 39, você pode ler a partir do verso 8, também você vai ver que o peitoral do sacerdote tem 12 pedras, porque essas 12 pedras são a cobertura de Deus. Quando diz que o anjo Lúcifer se vestia de toda pedra preciosa, e que elas eram sua cobertura, está dizendo também 12 pedras. Mas quando você conta em Ezequiel, capítulo 28, verso 13, você encontra 9 pedras, tá? E o ouro, ele substituiu o ouro por 3 pedras, jacinto, ágata e ametista. Como nós sabemos que é jacinto, ágata e ametista, são as pedras da simplicidade, a humildade e mansidão. É simples. Quando a Bíblia vai contar o processo do pecado do anjo, vai dizer que encheram o coração dele de violência. Por que foi possível encher o coração do anjo de violência? Porque ele havia perdido o jacinto, que é a pedra da mansidão, que é a terceira ordem das pedras. Você consegue ver lá em Êxodo 39, verso 8 em diante. A terceira ordem das pedras é jacinto, ágata e ametista. Ele perdeu elas. Porque o interior dele se encheu de violência, porque ele perdeu a mansidão. E diz também que, por causa da formosura, ele se corrompeu, por causa da formosura, por causa da sua beleza. Ou seja, ele perdeu a simplicidade. Por que ele perdeu a simplicidade? Porque ele perdeu a ágata. A ágata é a pedra da simplicidade. E a ametista da humildade, porque o seu coração se tornou soberbo, ele perdeu a humildade. Então, jacinto, ágata e ametista. Na mesma ordem, os motivos pelos quais ele caiu estão nas mesmas ordens da pedra. Então, a gente sabe que cada pedra daquela representava a cobertura de Deus em uma dessas áreas, né, da existência do ser angelical Lúcifer. Vamos para outra pergunta? Pastor Eduardo, não entendi direito. A alma humana alcança 5 pontos ou 5 mundos? Não entendi direito na pregação. A voz estava muito baixa. Um abraço, Deus continue abençoando poderosamente sua vida. Muito edificante suas pregações. Marcelo Gadelha dos Santos. Então, deixa eu te falar. Esse conceito dos 5 mundos é um conceito judaico, não é um conceito cristão. É um conceito que você consegue encontrar no Rumash, nos comentários dos rabinos judaicos, né? O Rashi, que é um dos rabinos mais conhecidos do judaísmo, Maimônides, Narmanides e muitos outros, né? Você consegue encontrar esses comentários sobre os 5 mundos, tá bom? Basicamente nós conhecemos 2, nós os cristãos. O mundo da criação, Gênesis 1, onde Deus criou o homem, criou a terra, o céu, criou todas as coisas. E o mundo da formação, Gênesis capítulo 2, onde o homem que já tinha sido criado no capítulo 1 foi formado no capítulo 2. Então, Gênesis capítulo 1 é o mundo da criação, Gênesis capítulo 2 é o mundo da formação. Os judeus acreditam que ainda existem mais 3 mundos, tá? Então, é um conceito mais judaico do que cristão. Teríamos que estudar um pouco sobre o judaísmo e acredito que muita gente não tem tempo para isso. Outra pergunta, mestre, tenho uma dúvida. Adão e Eva comiam da árvore da vida antes de pecarem? Porque Gênesis 5:24 dá a entender que nunca comeram. Kleber dos Santos Farias. Então, eu acredito, Kleber, que eles comiam sim da árvore da vida. Por isso justifica o fato deles viverem tanto. Adão viveu mais de 900 anos, né? Então, você vai ver que justifica que eles viverem tanto. 2 coisas. A proximidade com a árvore da vida, eles comiam da árvore da vida, e também sobre a terra havia uma abóbora aquática que caiu no dilúvio, que são as águas que Deus colocou acima dos céus. Quando Deus fez a expansão, ele chamou expansão céu e colocou águas sobre a expansão. Essas águas que estavam sobre a expansão era a abóbora aquática. O que acontecia com essa abóbora aquática?
ela impedia que os raios solares penetrassem com tanta intensidade na Terra como penetram hoje, fazendo também a oxigenação na Terra mais lenta. Então, duas coisas que se acredita que acontecia. A penetração dos raios solares era menor, com menos violência, que é hoje, e também a respiração na Terra era mais lenta, a oxigenação. Você precisa respirar de forma mais lenta. Quanto mais rápido você respira, mais rápido você morre, né? Então, essa é a ideia. E eu creio que eles comiam da árvore da vida, sim. Por isso Deus mandou eles embora do jardim, ou Deus os mandou embora do jardim para que eles não comessem da árvore da vida e não vivessem eternamente, porque se eles ficam comendo dela, eles iam viver eternamente em pecado. Então Deus manda. E a distância dessa árvore, cada vez mais distante nós estamos dela, menos a gente vive, né? Você pode ver ali no advento de Gênesis, no capítulo de número 6, que Deus vai falar que o homem vai viver apenas 120 anos. Mas desse momento que Deus fala até que isso venha acontecer, também há um tempo. Então, essa distância é assim muito importante. Essa é a minha visão do texto, tá bom? Eu acredito que eles comiam, sim, da árvore da vida. Tem muita gente que acredita que não, mas eu acredito que eles comiam, sim. Outra pergunta. Muito bom estudo, graças mestre. Uma pergunta só. Mesmo eu achando que a resposta é sim. Alguém pode ser soteria salvo e não reinar? Sim. Todo aquele que vai reinar será salvo, mas nem todo que será salvo vai reinar. Porque salvo é uma questão de receber um presente de Deus. Reinar é questão de ter obras de justiça que me levem a reinar com Cristo. Tá bom? Tem algumas outras perguntas aqui que são muito grandes. Mas eu vou tentar ler uma. Pastor Eduardo Reis, bom dia. Muito obrigado por tudo que tem feito em Deus e por Deus. Sobre o pecado, Pastor Eduardo, é mesmo o que afasta de Deus? Pergunto, pois Adão pecou e ouviu a Deus. Caim era homicida e ouviu a Deus. Boa pergunta. Então ele está perguntando aqui se o pecado realmente nos afasta de Deus. Porque Adão, depois de pecar, ouviu a Deus. E Caim, depois de matar Abel, também ouviu a Deus. Então, eu acredito que não é o pecado o problema entre o homem e Deus. Não é o pecado o problema entre Deus e o homem. O pecado é um problema entre o homem e Deus. O pecado é um problema mais meu do que de Deus. Quando Adão pecou, Deus continuou descendo no jardim como ele sempre fazia. Quem fugiu e se escondeu foi Adão. Então, o pecado não é um problema para Deus, mas é um problema para mim. Porque o pecado gera em mim um monte de sentimentos e acusações e culpas, que me fazem fugir de Deus. Assim como Adão fugiu e se escondeu. Porém, para Deus o pecado não é um problema. Quando Deus nos salvou, nós estávamos todos chafurdados em pecados, Nós estávamos todos chafurdados na lama do pecado. Deus não encontrou nenhum de nós como santos, ajoelhados, orando a Ele, como se fôssemos anjos num coral celestial. Não, Deus nos chamou a todos e todos nós estávamos muito longe da vida de Deus. Nós estávamos espiritualmente mortos e Ele nos chamou, nos resgatou, a maioria chafurdados em delitos, pecados e blasfêmias, como está escrito na palavra. Então, eu entendo que Deus nunca rejeita um homem por seus erros. Quando um homem erra, Deus o disciplina. Deus, no meu ponto de vista, no entender bíblico, só rejeita um homem quando ele foge do propósito. Porque senão Deus teria que ter rejeitado a Davi e não a Saul, certo? Se Deus trabalhasse com essa ideia do bom comportamento, ele tinha que rejeitar a Davi e ficar com Saul, porque Saul teve um comportamento muito mais ilibado do que o de Davi, sem sombra de dúvidas. Amém? Vamos ver mais perguntas aqui. Boa noite, pastor Eduardo. Graças à paz de Cristo. Tenho duas perguntas. Nos minutos, aí está falando minuto da aula, né? Ele está perguntando do Jacinto também, que eu já respondi aqui, da Ágata da Ametista. Vamos para outra. As pedras de Apocalipse 23, 19. 23, 19? São as mesmas pedras que o anjo tinha? De Apocalipse 23, 19? Mas não tem Apocalipse 23, 19, não tem, pastor?
Onde que ele arrumou 23, 19? Acho que é 21, né? 21, 19, tá vendo sobre a árvore? Não, sobre as pedras. Não são as mesmas pedras, mas tem o mesmo significado. Cobertura, 12 pedras, tá bom? Esse curso tem diploma? Quem está lá na Escola do Reino Online, tem diploma na Escola do Reino Club? Não, não tem diploma. Nosso intuito não é formar, e sim ensinar a Bíblia. Não é formação acadêmica, mas ensinar a Bíblia, dar conhecimento, entendeu? O pastor está tirando uma foto aqui, vamos pousar para a foto. Mas é trazer conhecimento, amém? Sobre o divórcio. Deus abençoa o divórcio? Não, Deus abençoa o casamento. Amém? O que Deus abençoa é o casamento, não o divórcio. Deus abençoa o casamento. Pode ser que Deus tolere algum divórcio, mas o que Ele abençoa é o casamento. Mais alguma pergunta? Vocês têm aí alguma pergunta? Aqui tem umas outras perguntas aqui. Mas são perguntas muito relacionadas às aulas que estão dentro da Escola do Reino Club. Então, talvez muita gente não vai entender. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida aí agora, pode falar, pode escrever aí no comentário que eu vou respondendo. À medida do possível, é óbvio, né? Porque eu também não sei responder tudo. Ei, pastor. Outro cafezinho, pastor. Pelo amor de Deus. Deixa Deus te usar. Grande ou pequeno? Eu quero... Pode não, é pequeno mesmo. Eu gosto dos pequenos, porque mineiro não toma café grande, né? Chegar nos Estados Unidos, eles servem café de copo, pastor. Podemos ceiar certo em casa, se a igreja não ministra? A gente pode ceiar em casa, sim, sem problema nenhum. Mas o bom é que você ceie com a sua igreja, né? Todo mundo junto, tá bom? A respeito da pergunta que o mestre fez naquela live. A pergunta de José é uma pergunta, que lá não é eu que quero trazer a resposta, eu fiz uma pergunta para saber a resposta de vocês. Eu quero que vocês me respondam, por que José vendeu a comida e não deu, né? Já que o povo estava todo mundo sem dinheiro, sem nada, todo mundo precisando, e ele acabou se enriquecendo com a desgraça dos outros. Participar da ceia com pão com fermento, mesmo sabendo que o correto é asmo. Já falei com o meu pastor, deixa eu ver. Mas ele não mudou. Eu posso continuar a ceia sem fermento? Não tem maldição, mas quando você come a ceia e o pão tem fermento, você está só comendo o pão, você não está ceando, porque a ceia é feita com pão sem fermento. Se você fizer uma feijoada com carne de vaca, você pode chamar de feijoada? Não, porque feijoada é feita com carne de porco. Então tem jeito de fazer? Tem, só não é a mesma coisa, entendeu? Então quando você faz a ceia com pão com fermento, não é ceia. Então você está só comendo pão. Agora comer pão também não é pecado, não tem maldição nenhuma. Entendeu? Mas não é ceia. A ceia tem que ser com pão sem fermento. Por que a genealogia de José se Jesus veio só por Maria? Deixa eu ver aqui quem perguntou. Carlos Giel. É isso? Carlos Giel? Carlos, Jesus veio tanto de Maria como de José. Presta atenção. A genealogia de Mateus, ela é por parte de José. E a genealogia no Evangelho de Lucas é por parte de Maria. Maria vem de Natã, tá? Filho de Davi. E José vem de Salomão, também filho de Davi. Tanto Maria como José, ambos provêm da descendência de Davi, ambos são da tribo de Judá, e Jesus vem da tribo de Judá, tanto por parte de Maria, como por parte de José. De Maria por Natã, filho de Davi, e por José de Salomão, filho de Davi. Amém? Então, você tem que ler a genealogia tanto em Mateus como em Lucas. Aí você vai ver que os dois provêm de Davi. São descendentes de Davi e os dois vêm da tribo de Judá. Mestre, o que o senhor tem a dizer sobre esse momento que o Brasil vive, as mudanças das eleições
Eu tenho a dizer que o Brasil está caminhando em direção a tudo aquilo que Deus já havia profetizado há algum tempo atrás, sobre o que ele ia fazer, colocando, expondo toda a corrupção, expondo todas a roubalheira, tudo aquilo que estava acontecendo, que estava escondido e que Deus tinha falado que ia expor e que ia trazer um tempo de mudanças, de crise, de dificuldade, de escassez, mas que resultaria em muita bonança, muita prosperidade. Então eu estou confiante e esperançoso que os próximos dias, os próximos anos serão anos de muita prosperidade, de muita bênção, de muita coisa boa no nosso país. O Brasil é um país lindo, não pode ficar sofrendo com essas bagunças não, mano. Eu estou acreditando que vai ser um tempo muito poderoso, que o Brasil vai viver daqui para frente. Será um tempo de prosperidade, de abundância, entendeu? Independente dos políticos. Eu confio mais naquilo que Deus tem dito. O rapto e o arrebatamento são distintos? Sim. O rapto é uma coisa, o arrebatamento é outra. O arrebatamento vai acontecer no final dos 7 anos da última semana de Daniel, quando Jesus vier sobre as nuvens. Então, as pessoas serão arrebatadas, as que estiverem aí, vivas, e serão levadas para as nuvens com Cristo. O rapto aconteceu antes desses 7 anos. E quem foi raptado não foi levado para as nuvens, foi levado para o trono de Deus. Qual é a diferença básica entre rapto e arrebatamento? O arrebatamento todo olho verá. O rapto, ele é secreto. Jesus diz eis que vem e vem como um ladrão. Então essa é a primeira vinda, ele vem como um ladrão. Depois ele diz que todo olho verá a vinda do Filho do Homem. Então, uma primeira vez ele vem oculto como um ladrão e depois ele vem à vista de todos, né? Todos poderão ver. Vamos ver aqui. Poderia um dia fazer uma live sobre libertação? Posso sim. Aliás, podemos preparar uma aula sobre libertação para o nosso Escola do Reino Club também, né? Podemos preparar uma boa aula sobre libertação para a Escola do Reino Club. O Tribunal de Cristo são para analisar. O Tribunal de Cristo é para analisar as obras dos santos, é para julgar, não é nem analisar, é para julgar. A palavra correta é julgar. No Tribunal de Cristo serão julgados os salvos pelas suas obras. Amém? Mestre, onde está Elias? Essa é outra pergunta que eu fiz. Gente, vocês não queiram que eu responda as perguntas que eu estou fazendo. Eu estou querendo saber a sua resposta. Não, eu fiz a pergunta para você me responder. Jefté fez, olha isso aqui. Jefté fez mesmo o holocausto com a sua filha? Eu acredito que sim. Flávio José escreveu que sim. Muitos outros historiadores escreveram que sim. E eu acredito que ele fez sim. Ele matou a filha dele. Aí alguém disse assim para mim, pastor Gilberto, mas Deus não aceita sacrifício humano? Então o sacrifício de Jesus foi em vão, né? Ou Jesus não era gente? 100% homem. Então. Eu não creio que Deus queira matar os nossos filhos, não, mas ele pediu para Abraão matar Isaac. Era um sacrifício humano. Ah, mas ele não permitiu, mas o de Jesus ele permitiu. E é um sacrifício humano. Agora, se ele ficou feliz com o voto de Jefté, eu já não sei. Agora, que Jefté cumpriu o voto, irmão, eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma. 100%. Pastor, me ajuda a ler as perguntas aí. Cadê? Tá no online, entre aí no nosso grupo. Que é muita pergunta, passa muito rápido, não dá para eu ler tudo. Cafezinho aí, pessoal? O El está perguntando aí, pastor, explica Êxodo 32, 23. Eu não estou com a Bíblia aberta aqui para poder explicar assim. Tem que fazer uma pergunta mais objetiva. Em João 5, o anjo descia ou não? Também não estou com a Bíblia aberta aqui para isso agora. Tem que fazer uma pergunta mais objetiva. Aqui, ó. Uma pergunta aqui. Mestre, quem apenas aceita Jesus, como é que é? E não serve a Ele, será salvo? Se crê que Jesus é o Senhor e que morreu pelos seus pecados, está salvo.
não precisa nunca pisar numa igreja, não precisa jamais, você nunca fazer um culto. Né? Se você acreditar nisso, com seu coração, confessar com sua boca, está salvo. O Fabiano está perguntando assim, mestre, quando dou oferta de gratidão, quando apresento uma criança a Deus, o senhor falou que... Quando dou uma oferta de gratidão, por oferecer uma criança a Deus, sim, libera 7 bênçãos, são 7 bênçãos da apresentação. Eu tenho uma lista aí, depois eu posso colar essa lista no nosso grupo para todo mundo saber. Eu posso deixar aí, é escrito para vocês. Eu tenho isso até aqui no meu bloco de notas, depois eu copio e colo para vocês aí na nossa timeline. A diferença entre pecado e pecados. Pecado é a força que habita em nós. Pecados, no plural, são os delitos que nós cometemos. O pecado é uma força que habita, chamada velha natureza. E pecados são os erros que nós cometemos. Salomão sacrificou filhos a Moloque? Sim, sacrificou filhos a Moloque. A pastora Silmara está perguntando aqui, um casal amaziado, um deles sendo batizado, vem para a igreja, pode cear? Um casal amaziado, um deles vem para a igreja, pode cear? Todo aquele que é batizado pode ceiar, né? O que não pode é estar amaziado. A gente não pode inverter as coisas, entendeu? Ceiar, ele não, se é batizado, não só pode como deve ceiar. O que não pode é estar amaziado. Se já é crente e está batizado, agora, um deles é convertido, o outro não, então a salvação de um não pode ser interferir, ou seja, o comportamento de um não pode interferir na salvação do outro. Se um converte, o outro não, o que converteu e batizou, toma a ceia. Agora, se os dois converterem, o pastor tem que instruí-los a casar. Qual a origem dos demônios? Boa pergunta, Lucas Campos. Mas aí precisa de tempo para a gente estudar. Mas eu posso adiantar que anjo e demônio não são as mesmas coisas. Anjo é uma coisa, demônio é outra. Porque a gente pensa que o anjo caído é o demônio, não é? Anjo caído continua anjo, só que é anjo caído. E demônio é outra coisa. Demônios são espíritos malignos. Ajuda aí, pastor. A oferta de gratidão na hora da apresentação de uma criança, levada ao templo ou ao sacerdote? Ao sacerdote. Nenhum tipo de oferta se levava por causa do santuário. Se leva porque no santuário tem um representante de Deus, que é o sacerdote. Entendeu? Se levava naquele tempo por isso. Não é por causa do templo. O templo ele só era importante porque tinha um sacerdote lá. Senão não era importante. Mas observe, os judeus transformaram o templo em idolatria. Porque lá no Muro das Lamentações eles ficam assim lá, orando lá no muro, porque o muro se tornou mais importante para eles, as pedras, do que o sacerdote. Mas não... Jesus falou, não falou? A samaritana disse, os nossos pais disseram que nós devemos adorar nesse monte. Está falando do monte o monte que está nas terras de Israel, 2 montes, os quais Jeroboão levantou os bezerros, que é um está lá em Betel e outro, se eu não me engano, está em Dan. Tá? E ela disse, os vossos pais dizem que o lugar certo é Jerusalém, no templo. Jesus disse, nem aqui nem lá. Os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade. Ou seja, nós não precisamos de nenhum objeto de material físico para nos levar a Deus. Já existiam espíritos malignos antes dos demônios? A fé em Deus não necessita de nada tangível. Amém? Já existiam espíritos malignos antes dos demônios? Como esses espíritos malignos surgiram? Espírito maligno, um anjo é um espírito, certo? Com a rebelião se tornou maligno. Maligno vem... A origem do maligno é mal, de má índole, né? Vai lá. Mestre, antes de Lúcifer cair, o mal existia? Antes de Lúcifer cair, o mal existia? O mal sempre existiu em potência. Quando Deus cria um anjo, ou um ser vivente, e dá a ele a oportunidade de errar, Deus já criou em possibilidade, em potência, o mal. Agora, ele não era uma realidade, só era uma potência, né? Se vai se tornar uma realidade ou não, vai depender do ser criado. Então, por exemplo, quando Deus diz para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus criou o pecado em potência. Agora, se o pecado vai se tornar uma realidade ou não, vai depender do homem.
Então Deus criou o pecado em potência, mas o homem fez do pecado uma realidade. E quem pagou a conta foi Deus enviando Jesus. O Anderson está perguntando aqui, para ministrar a ceia precisa estar ungido ao pastor ou, por exemplo, Para ministrar, em casa? presta atenção, nenhuma das coisas que nós fazemos como igreja, você precisa de uma consagração pastoral para fazer. Nem para ministrar ceia, nem para batizar, nem para nada. Tudo qualquer cristão pode fazer. Quando você tem uma autoridade eclesiástica presente, por honra, nós deixamos isso com as autoridades eclesiásticas. Agora, se não tiver um pastor, a ceia pode ser ministrada por cristãos. Se não tiver um pastor, ele pode se batizar. Se não tiver um padre, a mesma coisa. Tanto no catolicismo romano quanto nos evangélicos. Essa aqui é a Thalita perguntando, pastor, por que José do Egito foi tirando tudo do povo ao invés de contribuir com o povo? Essa foi a minha pergunta, né? Fala para ela que eu quero a resposta dela, não a minha. Essa foi a pergunta. Uma pessoa que não é batizada pode tomar a ceia? Não deve. Uma pessoa que não foi batizada não deve cear, porque a ceia é uma aliança que Deus tem com aqueles que passaram pelas águas. Nós podemos depois explicar isso, mas já expliquei várias vezes naquela mensagem que eu falo sobre Abraão, né? Cruzar as águas, que ele cruzou as águas. Então, uma pessoa que não é batizada não deveria cear. Mestre, quem está lá no Tártaro? Perguntou o Carlos. O Tártaro, na verdade, é o abismo. Aí não tem pessoa, só anjo caído, né? Porque as regiões baixas da Terra são divididas em 3 partes. É chamada Acatótera. Então tem o seio de Abraão, né? O Sheol, tem o Tártaro, o abismo, e o Hades, que seria o inferno. No Tártaro só tem espíritos de anjos. Não tem pessoas. Os justos foram para o seio de Abraão, o qual foi levado com Cristo ao céu, e os ímpios para o fogo do inferno. O Marcos quer saber que tipo de sacrifício Pilatos fez com o sangue dos galileus e quem eram esses? Aí temos que ver direitinho.